Hola Hugo, Ya, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo buenas están todos? noches. Bueno, yo estoy bien, bienvenido. Uh, Muchas gracias. Pegou teu café? Peguei, peguei. Tá aqui então, primeiro um brinde. Tá aqui, senti. Um brinde, tchim, tchim. Então, assim, primeiro, obrigada por ter aceitado o convite. Tipo, de verdade, eu acho que eu falei aqui, Imagina. eu acho que tu não tinha noção disso, mas a minha escolha, né, em relação ao meu assento foi por tua causa. A minha é da mamá, inclusive. Que a gente acabou, tipo assim, né? Imagina, tu chega na letras, daí a gente sempre tinha preferência, querendo ou não, desculpa aí, verdade, né? Mas assim, a nossa preferência, uma das nossas preferências era a cadeira de espanhol. E assim, e tu foi, eu acho que se duvidar, uma das principais pessoas, ou o principal professor, né, nessa minha escolha, na escolha da minha caminhada, porque foi no primeiro semestre, quando eu decidi o meu assento, que eu ia falar espanhol rioplatense, porque eu nem sabia que isso existia direito antes que foi por tua causa, enfim. Então, tu é muito importante para mim, então acho que isso deve ser explanado, porque às vezes a gente não tem noção da diferença que a gente faz na vida das pessoas, né? Quando que a gente é professor. Então, acho que te agradeço por ter aceitado o convite, te agradeço por ter feito parte da minha formação, te agradeço por ter feito também eu chegar até onde eu tô, porque às vezes o início é tão difícil e as pessoas tornam ele muito mais difícil. E na verdade tu tornou tudo muito mais simples. Inclusive o primeiro livro que eu vi em espanhol, que eu li em espanhol na minha vida foi El Coronel no tiene que la escriba. E foi contigo. Então, eu acho que isso é muito significativo, tipo, para mim principalmente. Então, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada de verdade. Então, assim, tu foi muito importante, tu é muito importante na vida dos teus alunos, que tu tenha noção disso, Hugo. Então, muito obrigado, Roberta, mais uma vez pelo convite. Eu vi vários ex-alunos aqui, né? É engraçado porque agora eu estou na fase de que meus ex-alunos já estão mestres, doutores, professores de espanhol, né? E alguns até terminaram o doutorado antes de mim. Sim. Acaba sendo muito, eu fico muito feliz com isso, né? Porque a gente é tão bom tu ser reconhecido de alguma maneira, né? Que tem um granito de arena aí que de alguma maneira tu Uhum, contribui ao que a gente eu acho, né? Quanto uhum, é professor, assim, é justamente trazer algo, né, que valha pro teu aluno, assim. Então te agradeço mais uma vez o convite. uhum, Já via várias das lives aqui, inclusive tu fez com ex-alunos meus também, que eram teus colegas, com a Gabriela Greco, que agora está lá em Madrid, uhum, né? Com a Mariana também, com vários, né? E com a Mônica, a professora Mônica, que foi minha professora também. Agora estou vivendo um pouco o que a Mônica viveu, né? uhum. Que é professora de todo mundo. Agora eu estou um pouco de professor de todo mundo. Todo mundo passou de alguma maneira por mim aí. Muito obrigado pelo convite. Ai, capaz, até parece, que bobo. Mas, Hugo, olha só. Alguns que estão nos acompanhando desde o início, talvez já tenham ouvido falar em ti, porque eu já falei em ti mais de uma live, né? E tu é um bom exemplo daquilo que eu falo, do cara não simplesmente por ser nativo ou ter vivido fora, que ele se torna professor, né? Que ele se nomeia, se intitula professor. E tu foi um exemplo claro que eu usei. Eu falei o professor Hugo, que me deu aula na letras, primeiro professor da minha vida, da faculdade. Então, pensando nisso, né, eu queria que tu te apresentasse antes da nossa conversa, para que os nossos seguidores soubessem quem tu é, não simplesmente o que tu significa, né? Porque o que tu significa eles já têm noção. Mas assim, para que eles tenham noção, né, de quem é o Hugo, quem é o Hugo, quem é o professor Hugo, não, mas não só o professor Hugo, o que o professor Hugo tem para nos trazer aqui para o Espanhol com Beta? Bah, pergunta simples, né? Pergunta bem simplesinha, assim, mas vamos lá, então tentar esboçar alguma coisa. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou o professor Hugo Reitamar, dou aula desde 2002, 2003, mais ou menos, sou professor de espanhol. E Uhum, como a Roberta falou, né, uma das coisas que, digamos, de certa maneira facilitou a minha vida para dar aula de espanhol, e complicou também, de certa maneira, é o fato de falar espanhol desde pequeno, né, de ser nativo. Eu sou da fronteira, né, de Artigas, que é fronteira com Coraí e tal.
minha mãe é brasileira, meu pai é uruguaio, então na minha casa sempre se falou as duas línguas, né? Não, nenhuma das duas era novidade pra gente lá em casa. Então isso Uhum. acabou me levando para o espanhol depois de um longo trajeto, assim, porque eu terminei os meus estudos e a minha mãe é professora, tá? Minha mãe é Uhum. professora de geografia, minha avó era professora também. Então, de certa maneira, eu fugia um pouco da coisa de ser professor né? Porque a minha mãe via trabalhar horrores e tal, e diziam, ah, não, vai ser professor, vai sofrer, vai e tal. Então, eu meio que me afastei um pouco disso e resolvi, depois que eu terminei a escola, ir para Montevidéu estudar odontologia. Sério? Sério? Odontologia. Aí eu fiquei com 18 anos. Aí eu fui para Montevidéu, fiz um ano de odontologia, vi que não era mais ou menos o que, né? E Uhum. aí, por razões da vida, acabei resolvendo fazer vestibular em Porto Alegre, já que eu tinha, né, essa possibilidade tanto de um lado como no outro, né? Fiz para engenharia química na Uhum. URGS, tá? De odontologia para engenharia química e eu passei. Sim. Aí eu decidi ir para Porto Alegre. E neste um ano de engenharia química eu vi que realmente não era nada a ver, né? Não tinha nada a ver com o que eu queria, não ia ser um bom engenheiro. E meio que escondido da família eu fiz transferência interna para letras. E aí, no processo de transferência interna, eu tive entrevista com uma professora que tu conhece muito bem. Hum. Começa com Mo, E termina com Niká. termina com Nika, exatamente. Começa com Mo e termina com Nika. Essa professora me incentivou a fazer espanhol. E, em princípio, fui para letras porque eu gostava de literatura, né? Uhum. E a Mônica me incentivou e me disse, por que tu não faz espanhol já que tu fala, tu é uruguai, né? E aí eu acabei fazendo e fui me descobrindo, né? Uhum. O fato de ser nativo, de certa maneira, me deu a oportunidade de, desde a graduação, já começar a dar aulas, mas só desde a graduação. Antes eu nunca dei aula na vida. Uhum. Tá? Lá pelo terceiro ano de graduação eu comecei a dar aula em curso livre, assim, mas eu já fazia letras, né? Uhum. Acabou fazendo com que eu valorizasse ainda mais a faculdade, Uhum. porque o conhecimento do nativo é um conhecimento, ninguém nega, né? Mas é muito diferente de tu entender o que é estar dentro de uma sala de aula, o que implica estar dentro de uma sala de aula. A fala é Uhum. completamente outra, né? A postura é completamente outra. Então, eu fui aprendendo a ser professor aos trancos e barrancos, mas também tendo aula na letras. E uma coisa importante, já que eu sei Uhum. que nesse tema você falou várias vezes, né, do nativo, não nativo, eu sempre fiz todos os níveis de língua na universidade, todos os níveis Desde o espanhol profissionais, um. mesmo espanhol 1. Comecei do espanhol 1, espanhol 2, fiz questão de fazer. Até Nossa. tive na época professores que diziam assim, ai, mas por que tá fazendo aqui? Não faz, eu te dispenso da disciplina. Eu fiz questão e assisti todas, cursei porque eu achava, eu tinha esse entendimento de que tudo que eu estava vivendo ali na letras era experiência para minha identidade como professor. Uhum. Então, assim, eu valorizo cada momento. Até hoje, a Mônica, eu tô vendo que apareceu aí. A Mônica é uma grande inspiração para mim, como para vários professores de espanhol que estão por aí. Desde o É. Mônica, toda vez que eu falo da Mônica, eu choro um pouquinho, porque, na verdade, é mesmo, assim, uma grande inspiração e me fez entender sala de aula, pensar em sala de aula, né? E entender que todas as experiências, inclusive dos meus colegas na sala de aula, eram um complemento para eu me entender como professor. Eu acho que o professor ele se faz na vida inteira, né? Valorizando Claro. todas essas experiências que a gente passa. É Então, assim, não verdade. me arrependo nunca de não ter pulado nenhum nível. Uhum. Agradeço, seguido todos eles, ter cursado tudo direitinho, tá? Uhum. E aprendi um monte, assim. É, Mônica, na verdade, a Mônica, ela é uma inspiração para todo mundo, eu acho, na verdade. Para mim, é que eu sou, né, eu não posso falar nada porque eu tenho um amor platônico por ela. Eu digo para ela que, tipo assim, olhava para, é engraçado porque, gente, só para vocês terem noção, de verdade, tá? As pessoas que vieram até aqui, todas eu tenho um vínculo bem forte e as pessoas foram de certa forma muito representativas
né? Elas representaram muita coisa para mim em algum momento. Então, o Hugo foi meu primeiro professor, foi quem me ajudou a decidir o meu sotaque, e é verdade, né? Meu acento. A Mônica, quando eu cheguei, eu lembro que eu fiz o estágio, eu disse assim, mas Mônica, eu organizei tanta coisa, saiu tudo errado. E ela me acalmou, assim, ela disse assim, sim, mas a vida é assim, as coisas não saem, tu não tá com um monte de robô na tua frente que todo mundo vai funcionar da mesma forma. Porque quando que tu vai fazer um estágio, tipo assim, tu cria uma expectativa, mesmo que tu já trabalhe. Porque é muito diferente o estágio, porque o estágio é muito idealizado, né? Porque assim, nossa, tu chegou no estágio, tu pode ter tido experiências anteriores, mas tu tá sendo observada, tu tá lidando com colegas, tu tá lidando com uma turma, tu tá, tipo assim, é tudo junto, tu tá mostrando tudo que teoricamente tu aprendeu no final da faculdade pra ver se realmente tu é capaz daquilo. E daí tu chega e tu te frustra, porque isso é super comum de acontecer. Gente do céu! E eu fiquei, eu lembro que e ela parou e ela me acalmou. Ela disse assim: não, não, as coisas não são assim, porque as pessoas são diferentes, porque os cérebros são diferentes. Mais ou menos isso que ela disse, assim, não tem, tu pode idealizar uma coisa e pode ser completamente diferente, não sabe como tu tava, como que a pessoa tava. E aquilo me deu um alívio, assim como um alívio que me deu quando ela me disse que eu falei pra ela que eu ficava muito insegura às vezes, porque eu não sabia todas as palavras, e até hoje eu não sei. Só que imagina, um tempinho a mais atrás, ela disse assim, Quem tá, sabe, né? quem sabe, né? E ela perguntou, em português tu sabe? Foi ela que me perguntou. A Mônica, se ela tá me escutando, acho que ela vai lembrar desse dia. E eu disse, não, e ela, como tu vai saber em espanhol? Eu, é que eu tô dando aula. Ela disse assim, tá, e daí? E eu, e daí que eu tenho que saber, eu acho, porque os alunos querem que eu saiba. E ela, tá, mas... Meu. E se eu não souber? Ela diz que não sabe. Eu, como... E, Exatamente. e hoje em dia eu sou muito mais livre. Tipo, tem coisa que a gente não sabe, porque é da vermelha. Eu fiquei mesmo, né? E é isso. Não, É... é isso. O professor, como eu digo, ele está sempre em construção, né? A gente nunca vai estar totalmente formado. Eu acho muito importante, uma das coisas que eu defendo é justamente isso. A gente está sempre aberto a aprender, não se colocar em pedestal nenhum, sabe? Uhum. Eu acho que o professor que efetivamente gosta, né, da sala de aula, ele está sempre aberto a aprender, inclusive com os seus alunos, né? Ele não está ali só Sim, para passar conhecimento, ele está ali para aprender. E eu considero que, assim, parte da minha carreira de professor eu aprendi estudando, mas parte foi vendo meus professores, e entre eles, repito de novo, mais uma vez a Mônica, tá? Que esses cliques ela dá pra gente, assim, e faz sim. toda a diferença, É né? realmente, parece que é Ah, muito simples, né? Mas na verdade não é. parece. Não O é. óbvio não é óbvio, né? O Uhum. óbvio não é óbvio. E também dos meus alunos, assim, porque cada, né, pergunta de sala de aula te faz repensar. Tu vai para casa, às vezes fica pensando, tá, mas eu poderia ter perguntado outra coisa que pudesse levar eles a participarem mais, a fazer, a tarará, tarará. Então a gente tem que estar aberto a isso, né? Eu acho que aquela pessoa que se considera que já é o suprassumo, que sabe tudo de Uhum. tudo, te aposenta, meu filho, porque eu acho que o professor está em constante mudança, em constante aprendizagem, né? É verdade. Aqui, primeiro, a Rafa elogiou meu penteado. Obrigada, Rafa. É que hoje meu cabelo não tava dando jeito, daí eu fiz uma chuca, eu acho que ficou bom, vou começar a usar mais. E a Mônica falou aqui, e é verdade isso, ela botou assim, ó, tu és professora, não dicionário. Isso é verdade, eu não sou um dicionário. E eu acho que. E é incrível, assim, Hugo, porque ao mesmo tempo, como professora, eu vejo o jeito que eu comecei, eu vejo tudo e o jeito que eu sou hoje, sabe? E eu penso assim, meu Deus do céu, como eu era daquele jeito. E daí eu fico pensando, se hoje eu consigo ver isso, imagina daqui, sei lá, 10 anos, eu vou olhar para trás e pensar assim, meu Deus do céu. E é isso, a gente está o tempo todo se reconstruindo, né? É incrível como eu mudo também. E também tá o tempo todo estudando, porque eu estudo absolutamente todos os dias. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas assim, todos os dias eu tô aprendendo alguma coisa. Todos os dias. Não existe um dia que eu não aprenda um vocabulário ou uma regra de gramática. E ao mesmo tempo que eu não aprenda uma nova forma de passar para os alunos. Tipo assim, e eu acho que isso que é ser professor, né? E eu acho que é isso que tu também me ensinou a ser. Então, que a Mônica me ensinou, que os professores brilhantes que eu tive, que me inspiraram tanto. Eu sei às vezes o que eu não quero ser, mas eu sei. Não, isso, eu sei o que eu não quero ser. Eu não sei exatamente o que eu quero ser, mas eu sei o que eu não posso fazer. E eu acho que essa é a regra da minha vida.
como professora, sabe? Não, e a questão de tu, por mais que tu não esteja aprendendo vocabulário, etc., como professor de espanhol, a gente está sempre aprendendo sobre sala de aula, né? Tu acabou de dizer, assim. Então, uma das coisas que eu defendo hoje em dia, eu estudo na minha pesquisa, né? Uhum. Eu estudo interação de sala de aula, é justamente atitudes que a gente tem em sala de aula que a gente pode melhorar, né, como professor, e uma das atitudes que eu acho que a gente exerce muito pouco e deveria exercer mais, é o ouvir, né? Ouvir em Uhum. sala de aula. A gente tem muita ideia do palestrão, né? O Uhum. professor adora falar, chega lá e dá aquele palestrão e tal. E eu acho que se a gente para um pouquinho de para ouvir, de repente a gente deixa o aluno falar, né? Sim, E às vezes sim. a gente não para. Ah, mas os alunos não falam. Tu calou a boca um pouquinho para deixar o aluno falar. Às vezes a gente não cala, né? Então, Uhum. isso a gente vai aprendendo ao longo da vida, assim. E tem tudo a ver com, digamos, o tema dessa live que tu colocou ali do ensino sociocultural, né? Tem tudo a ver com isso, assim. Uhum. Agora tô vendo gente conhecida, ver a Gabriela aqui, que legal, desde Madrid, falando, Uhum. Marcelo. O céu. A minha mãe, oi, Isso. mãe. Minha mãe também apareceu A ali minha agora. mãe. Minha mãe conseguiu entrar no Instagram e tá vendo também. Ai, que bom. Mas, ó, depois vai ficar no YouTube também. Então, assim, fica mais fácil de Tá, passar para os outros. A gente passa depois todos os links. E também no Spotify, tá? Hugo vai estar em tudo. Então, tá assim, bom. gente, vocês nos encontram em todos os lugares. Mas, Hugo, quando tu tá falando que tá pesquisando sobre isso, mas, assim, quando que tu pensa? Tipo assim, existe um método para o professor, tipo assim, para ser professor, um método de ensino? O que que tu acha? Eu acho assim, ó, é uma coisa que eu tenho pensado muito, tenho discutido. O Ruri, que apareceu aí, também está trabalhando comigo na pesquisa, né? É meu bolsista de pesquisa agora. Meu ex-aluno E a sabia? gente. Ah, tem um Meu aluno? ex-aluno, sim! A gente está compartilhando, aluno. Eu tenho alunos do CAP que são teus alunos agora lá também. Me disse, ah, Sor, tu conhece a Beta? Ela disse que foi, não sei o quê. Sim, eu A conto gente está disso pra todo compartilhando. mundo. Conto pra todo mundo sabe. Então, uma das coisas que a gente discute, assim, hoje em dia, se tu for ler teorias sobre sala de aula, né, e materiais para aula de espanhol, mais especificamente, tem uma quantidade de coisa publicada, tem muita publicação que antes não tinha, né? E as pessoas têm, há mais congressos, mais coisas, as pessoas, blogs, onde as pessoas disponibilizam atividades e tal. Mas uma coisa, eu acho que são as atividades, que são todo da onde a gente parte, né? Porque, enfim, a gente precisa planejar a aula, né? E a atividade tem que ser legal. E desde o meu ponto de vista, tem que tratar de temas socioculturais, como a gente tinha falado antes, né? Porque aí todo mundo está vivendo esses temas socioculturais, não é só o professor que vai ser o sabedor em sala de aula, mas o aluno também, né? Vai ter mais oportunidade de falar. Mas eu acho que existe muito pouco material ainda sobre interação em sala de aula. Por isso que eu pesquiso isso. Então, assim, eu acho que uma coisa é a tarefa. Tu ter a tarefa pronta, muito bonita, muito feita para executar e tal. Uhum, Mas como é que tu executa, né? Quem é que te diz o que fazer, né? uhum, Mesmo porque, como tu falava antes e que a Mônica te disse, eles não são cérebros diferentes, pessoas diferentes, uhum, etc. São pessoas diferentes e cada interação é diferente. Isso é importante a gente ter, assim. Cada grupo vai co-construir a sua forma de interagir. Uma uhum. fórmula que foi para um grupo não vai valer para o outro grupo, porque há Sim. coisas diferentes ali, né? Então, um método, eu acredito que não exista, justamente porque cada grupo é um grupo diferente. Mas, obviamente, que a gente pode encaminhar determinadas ações de sala de aula que costumam favorecer a participação dos estudantes e costumam nos deixar, digamos, mais tranquilos com o nosso planejamento. Isso eu Uhum, acredito que existe, né? E entre essas ações, eu destacaria justamente o ouvir, que eu acho que dá toda uma diferença. Quando a gente ouve, a gente pode planejar uma aula seguinte muito melhor, uhum, que engaje muito mais os alunos, porque tu ouviu qual era, né, o que estava se esperando dentro daquela sala de aula. Outra coisa é a gente não desafiar o aluno com perguntas assim, direto, fulano, o que que é, não sei o que, tu sabe o que que é, né? Isso muitas uhum. vezes inibe a participação do estudante, né? E é uma coisa que todo mundo faz. Em sala de aula a gente costuma fazer, né?
tal Uhum. coisa, fulano, como é que é? Só que às É. vezes a pessoa, né? E aí numa aula de língua tu fica, mas por que que fulaninho não fala? Que coisa, né? Bom, será que tu não colocou ele contra a parede? Então acho que método não existe, mas existem ações que a gente pode privilegiar, né? Então, Tá, diga. não eu ia perguntar algumas, por exemplo, é porque eu já tive experiências em diferentes áreas, tá? Tipo assim, eu dou aula, já dei aula em colégio, dou aula em colégio, em pré-vestibular e em curso de idiomas, no NELI, da URGS. E também no IASIG, eu trabalhei um tempo e tal. Logo quando eu comecei, né, na minha vida de professora, eu fui professora do IASIG. Então, assim, só que cada grupo, tipo assim, cada grupo não, mas na verdade, cada área, é como se fossem coisas completamente diferentes. O meu comportamento como professora também é completamente diferente. No pré-vestibular, literalmente, eu chego, falo, porque é muito pouco tempo. E daí tu Sim, ensina, é tipo assim, claro. é uma outra dinâmica. Já no colégio, é engraçado, porque daí no colégio eu tenho um outro tipo de construção. Tipo, você tem quando eu trabalho pretérito indefinido, com o segundo ano, eu trabalhava até o ano passado, que agora eu tô só com os terceiros e o PV. Mas assim, até o ano passado eu tava no segundo, e no segundo ano eu fazia um trabalho em relação à ditadura na América Latina. Quando eu trabalhei com os pretéritos, foi ótimo, assim, foi incrível. Só que eles pesquisaram, olha só, eu pedi para que eles pesquisassem naquela desaparecidos.org, alguma coisa assim, .org, desaparecidos, que é um site que tem todas as pessoas que, todas não, mas assim, uma grande parte das pessoas que desapareceram na ditadura ou pessoas que perderam outras. E daí eles traziam os Uhum. depoimentos e contavam, mas eles podiam contar em português. O importante é que eles buscassem o depoimento em espanhol e contassem, porque assim, na minha cabeça eles tinham que entender o que era o pretérito indefinido, óbvio, e descobrir, porque eles iam conseguir entender quando ele estava contextualizado, mas aquilo tinha que fazer sentido para eles. E ao mesmo tempo, né, eu ensinei um pouco de história também, eu já falei sobre o Plano Condor. Eles aprenderam comigo, depois saiu no Enem, isso faz uns 2, 3 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar. Então, e era um outro tipo de trabalho. No Nelly, completamente diferente do Yazid, por exemplo. Que o Yazid, tipo, enfim, tem um outro mecanismo, mas assim, o Nelly tem muito mais o lado também da contextualização sociocultural e tudo mais. Mas existe uma não vou dizer uma fórmula, mas uma costura que eu consiga fazer, tipo, no pré-vestibular, contextualizando o aluno, com sei lá, o colégio, com o ensino de idiomas. Como que eu posso fazer com que essas diferentes áreas conversem? Tá, eu acho assim, ó, eu acho que a realidade do pré-vestibular é um pouco sai do contexto do todo o resto, né? Porque é Uhum, muito pouco tempo. Eu já trabalhei em pré-vestibular também. uhum, Antes de entrar para a aplicação, eu trabalhei em tudo que é lugar possível e imaginável, assim, né? Saía de casa às 7 da manhã, chegava às 10. Então, uhum, eu acho que a gente tem 50 minutos para ver né, uma quantidade de coisas. Eu acho que é outro contexto. O aluno que está ali, geralmente ele quer ver gramática, né? Eu acho que o sentido pode ajudar e tal, leitura, né? Mas eu acho que uhum, o ensino sociocultural, para a escola, para curso de idioma, eu acho que não tem como a gente não fazer se tu quer engajar o aluno de hoje, assim. Eu acho que se existe método, acho que é um caminho, digamos assim. É uhum, um caminho. Porque se tu parte desse pressuposto de que todos nós estamos no mundo, né, e não só o professor e não só o aluno, todos estamos no mundo, todos compartilhamos realidades uhum, que estão aí, né? E tu trazer isso para dentro da sala de aula e fazer isso em espanhol dá outro sentido para o espanhol. Acho que faz um bom uhum, tempo, né, eu venho falando isso há algum tempo, que ensinar língua não é ensinar só palavrinhas, né? Há muito tempo, assim, meus alunos já sabem, assim, lá no colégio de aplicação, que o meu lema é esse: ensinar língua não é ensinar espanhol, não é só ensinar palavrinha. uhum, Tudo, né? Vem formas de ver o mundo, vem formas de acessar o mundo junto com o ensino de uma língua, né? Então, por uhum, exemplo, assim como tu faz essa questão da ditadura no colégio,
Eu também faço lá no colégio de aplicação, no meu Ah, segundo sim. ano, a questão das ditaduras é um tema que perpassa, né? E eu acho que a gente tem muita sorte, sendo professor de línguas, que a gente pode trabalhar todo e qualquer tema em sala de aula, né? É. Tudo pode virar temática. A gente pode tratar de sociologia, de história, de geografia, né? E se a gente não tratar, a aula até fica um pouco pobre, né? É, é Porque verdade. a gente precisa, as palavras elas vêm com pessoas, as pessoas estão no mundo, né? E para dar sentido a essas palavras do mundo, a gente tem que tratar desses contextos, né? Então, eu diria assim, em matéria de atitude, o que eu privilegio é isso, hoje em dia. Ouvir, não perguntar e colocar a gota na parede, e em matéria de temática ou de área para trabalhar, né, que facilita essa participação, eu diria trabalhar com temas que envolvem todos os participantes, ou seja, não só o professor, mas também o aluno. Por exemplo, por que não trabalhar o passado, justamente, como está falando, né? Uhum, Trabalhando o passado que é comum ao Brasil e aos países latino-americanos aqui. Todos eles vivenciaram a ditadura, né? uhum, Por que não trabalhar isso? Em vez de eu trabalhar a biografia, sei lá, da Beyoncé, uhum. supor, tá? Nada contra a Beyoncé, nenhum Sim. problema com ela, tá? Por que eu não trabalho a biografia da Frida Kahlo ou a biografia, sei lá, de personagens que têm a ver com a cultura latino-americana, que cumpririam a mesma função e que vão enriquecer culturalmente, socioculturalmente, a vida desse aluno que não conhecia, porque a gente ainda tem pouco acesso, né, ao que Uhum. é nativo ao espanhol. Tem bastante mais, né? Mas se a gente for comparar com o inglês, Ah, não tem comparação, né? Todo mundo conhece todos os personagens. A gente apresentar atores, atrizes latino-americanos, escritores, é um evento, né? sim. Então, a gente está ensinando só língua e palavrinha, né? A gente está mostrando outras formas de ver o mundo em espanhol. Em Sim. espanhol, importante. Assim, não assim, tu sabe, né? Porque tu foste minha aluna. Eu falo espanhol desde o primeiro dia de aula, assim. Uhum, Tanto no colégio quanto na graduação, era assim. Onde for ser professor de espanhol, eu falo desde o primeiro dia. uhum, E eu acho que faz parte do contexto eles correrem atrás, né? Então, assim, acho que ensinar uhum. socioculturalmente, ensinar em espanhol sobre temas que façam, né, o que tenham a ver com a vida de todo mundo. É, na verdade, nisso é que eu tive uma experiência quando eu comecei há muito tempo, tipo assim, no espanhol 1 e tal, não contigo, tipo, dando aula nos cursos mais livres e depois no pré-vestibular. Eu tentei falar em espanhol em sala de aula, mas o que eu vi, que eu não atingia todo mundo com o pouco tempo que eu tinha. Então, assim, falar em espanhol é que quando tu faz um trabalho de colégio, tipo, agora tem uma aluna É, no meu grupo que ela foi minha aluna no colégio. Tipo assim, primeiro, segundo e terceiro. Só que terceiro ela fazia cursinho comigo, enfim. E agora ela saiu do colégio. Então, a relação que eu tive com ela é completamente diferente. A construção que existiu. Mas, se eu não conheço, se eu não tenho essa construção dela desde o início, tipo, pego pela, né? Não, eu acho daí bem difícil, Hugo. Acho que é um pouco até, desculpa, mas assim, sim. chega a ser até um pouco tópico, porque eu acho quase inalcançável, porque eu não consigo atingir as pessoas. Porque eu já Sabe que tentei. eu acho assim, ó, eu acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando antes do ouvir, né? Mas o ouvir não só o ouvir de um falou e o outro ouviu, mas ouvir a situação de ensino, tá? Eu acho que se tu tá num cursinho pré-vestibular, talvez seja bem impossível tu dar aula É de espanhol o tempo impossível. todo em espanhol, Sim. porque justamente tu não tá ouvindo a tua situação de ensino, tu tá ali para tu tem pouco tempo, 50 minutos, para desenvolver alguns conteúdos que aparecem na prova, e tu Uhum. tá ali com uma realidade de vários alunos que não estão ali para aprender espanhol. Sim. Vamos, né? Muitos deles não estão para aprender espanhol, muitos deles estão para decifrar Uma como prova. passar em uma prova que usa espanhol. Se eles tiverem vontade, a partir daquilo, de fazer espanhol, maravilhoso, está cumprindo super com o teu objetivo, né? E tu Uhum. motivou eles não só para fazer a prova, mas para Uhum. seguir estudando. Eu acho que esse é um lugar. Eu acho Uhum. que o vestibular é diferente de uma Uhum. escola, por exemplo, né? Onde Uhum. tu tem
outros objetivos a cumprir, né? E tu não tem aquela coisa dos 50 minutos para vencer em um ano, ou em um Uhum, semestre, ou em 2 meses. Eu acho que se tu não fizer essa diferenciação, tu não está ouvindo a tua situação de ensino, né? No uhum, meu contexto, claro, quando eu dei aula em pré-vestibular, eu também não falava espanhol. Talvez fosse o único lugar na vida que eu dei aula que eu não falava espanhol, era no uhum. pré-vestibular. Porque não Porque é tinha muito sentido. sim, é um outro propósito, na verdade. Vai afastar os alunos, às vezes, né? Se tu começa a Total, falar... total. justamente, ó, é outro objetivo. Mas em escola e em outros contextos, eu acredito que tá se esperando que tu fale, inclusive, né? Uhum. É, pode ser. Eu acho que também tudo depende, talvez, da estrutura do colégio. É que tem muito. Acho que, infelizmente, as pessoas não têm as mesmas oportunidades, né? Não tem a mesma estrutura, não tem, né? Às vezes não tem nem professor de espanhol e quem dá aula de espanhol é um outro professor É, aleatório. Então, acho é, que temos um problema muito mais profundo, né, para resolver também em relação ao ensino de espanhol, porque parece, às vezes eu tenho a sensação, não só às vezes, tipo, frequentemente, acho que é por isso que também eu bati tanto no peito, assim, não, olha só, não sou professora de espanhol, mas assim, existem os professores, normalmente os de exatas, e daí entra junto os de português, né? Daí depois vem as outras disciplinas. E daí parece que por último vem a língua estrangeira, tipo assim, a língua estrangeira, pá. E se duvidar, a redação tava junto. Agora a redação tá ocupando um outro espaço, porque é a única nota que pode atingir 1.000 no Enem. Mas só por causa disso. Porque antes era, tipo assim, espanhol e redação num canto. Agora a redação tá tendo espaço, mas língua estrangeira ainda continua sendo como se fosse um. Às vezes os alunos falavam, né? Ah, em tal turma, tal lugar que era quase recreio, ou sei lá, artes. Como se artes fosse só desenhar, como se artes não tivesse uma questão teórica é. super importante por trás, sabe? Tipo, de sensibilidade, de estudo, né? E eu tenho essa sensação, Hugo, que a gente está melhorando, mas ainda tem muito pela frente. Tem muito pela Cer- frente. Certamente. E nesse sentido, Roberta, que eu falo do ensino sociocultural de espanhol, porque assim, a Uhum, gente sempre foi visto, a língua estrangeira em si, não falo nem só de espanhol, inglês também, na uhum, escola também, é visto como perfumaria, uhum, né? uhum. Aquilo que tu bota pra ficar bonitinho, como Só hora para do dizer que recreio, tem. para dizer que tem. Ninguém espera que o aluno aprenda espanhol na escola, mas por que não, né? É. Por que não? Eu acho que sim, que é um direito que a gente tem, né? O aluno tem direito a essa aprendizagem, e eu acho que a gente vai ocupar esse lugar no momento que a gente pensar que na aula de espanhol justamente não se ensina só palavras, se ensina muito mais coisa. E para isso, a gente pode, não necessariamente, mas pode se aproximar de outros professores Uhum, também. Fazer uhum, como a aula de espanhol uma extensão, né, de outras aulas, não assim dar aula de história, mas assim, por que não tratar na aula de espanhol de temas que estão sendo tratados por outras disciplinas também, né? uhum, É uma forma de estender o lugar do espanhol e tu, como é que eu vou dizer, ampliar o entendimento do que é aprender línguas na escola, porque muitas vezes a gente, quando está fazendo um curso de língua, tá? Tu tem assim, aprender agora para uhum, usar depois, uhum. né? Então, É. como é que diz isso para um adolescente? Olha, fulaninho, vou te ensinar porque vai ser importante para tua vida quando tu for trabalhar, quando tu for não sei o quê, tá, 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 tá. Uhum. E assim, vamos falar sério, isso não vai ficar na cabeça do aluno que é É. adolescente. Ele não vai pensar, eu vou aprender agora, porque quando eu crescer eu vou fazer um intercâmbio para a Lua que fala espanhol. Não, 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 né? Então, o que eu vejo, né, que facilita isso é tu aprender agora para usar agora, Uhum. entende? Uhum. Toda a diferença se estabelece e eu estou falando aqui que cada grupo é diferente do outro. Com os meus, tá? Eu Uhum. estabeleço desde que a gente, entre nós, a gente fala em espanhol. Se eles não sabem, eles vão tentar, vão ir se virando, vai ter uma hora que eles vão conseguir, né? E Uhum. aí a gente estabelece que se eles me veem, eles falam espanhol comigo. Para falar o que for dentro da sala de aula, a gente está usando espanhol não para usar depois,
A gente já Uhum. está usando ali na sala de aula, porque passou daquela porta como um micromundo, digamos assim, né? Onde a Ah, gente sim. tem a liberdade de falar espanhol, né? Então, eu acho que a gente, em vez de, por exemplo, tratar numa aula de língua, que às vezes fica muito da perfumaria ou da coisa do... Como é que é? De uma coisa muito elitizada quando tu vai Total. viajar e aí não sei o que, né? Nem todo mundo vai ter essa oportunidade de viajar, né? Uhum. Nem todo mundo vai ter. Então, assim, tu falar, vamos fingir agora que nós estamos num restaurante em Madrid. Como é que tu pega isso? Como é que tu pega... Eu acho isso tão fora de contexto hoje em dia, né, que tu pode fazer outras coisas usando o espanhol e fazendo com que faça sentido na sala de aula, como discutir o teu dia a dia. Por exemplo, o aluno chega lá e reclama de alguma coisa, tá, vamos começar a discussão em espanhol sobre Uhum. essa coisa, por exemplo. Que não, né? Uhum. É a coisa do não é o estudar agora para usar depois, mas é estudar agora e usar agora, já. Não, e Eu também acho. e tem uma coisa que a gente hoje em dia tem, e que quando eu fui aluna, por incrível que pareça, em 2008, não tinha tanto. Tipo assim, a questão do acesso à internet existia, mas não era algo contínuo. Então, assim, tipo, se não sabe uma palavra, tu pode pegar, né, no celular e dar uma olhadinha, por exemplo. E além de tudo, tá, eu acho que em ascensão em função da Netflix. Porque a Netflix tem tanta coisa em espanhol, tipo assim, desde, né, da Espanha até aqui também, uh, série, filme, tudo. Porque eu lembro que se eu quisesse ver um filme, eu tinha que ir na Ah, é locadora. muito difícil. Era muito Era muito difícil. difícil. Tipo, eu tinha que entrar, às vezes eles tinham que ir atrás para conseguir alugar. Era uma função para conseguir ver alguma coisa em espanhol. E hoje em dia, não. Eu acho que Não. essa popularidade está também nos auxiliando como professores. Porque eu acho que os professores de espanhol também estão se empoderando mais. Tanto que a gente está conversando agora sobre ensino de espanhol. Olha só que incrível. Quando que isso ia Maravilha, né? acontecer? Não, quando? E Bastante. mesmo com a internet. Tipo, Só que ainda assim, Roberta, eu acho que cabe a gente, enquanto professor de espanhol, mostrar possibilidades com o espanhol, porque por mais que ele esteja lá no Netflix, tá? O aluno, se tu não disser para ele, olha que legal aquela série e tal, ele provavelmente vai pular que é do espanhol, tá? Porque existe uma, digamos, uma americanização aqui no Brasil tão forte que tu faz isso sem querer, né? Se tu uhum. for ver o Netflix ali, aparece, não sei, no meu aqui de casa, pelo menos aparece filmes estrangeiros. Aí quando aparece filmes estrangeiros, aparece todos que são da Espanha, da Argentina, do não sei o quê. E os outros são o quê? Olha Sim. aquela sessão ali, vai ver filmes estrangeiros, aí é filmes que não são americanos. Então a gente é Sim. americano, não sei, é esquisito, né? É. Então a gente precisa mostrar. Eu tenho feito até, eu acho que tu acompanhou um pouco no Instagram, com esse sentido de mostrar agora que a gente está na pandemia e a gente está tendo, não está tendo a oportunidade da sala de aula, né? Porque eu estou um pouco Drauzio Varela, aquela do saudade da sala de aula, né? Eu Eu tô também. super vibe, assim. Eu tenho feito uns cards que eu posto ali no Instagram com nome de um filme, uma série no Netflix que eles podem consultar e uma Eu vi. música e um cantor no Spotify, né? Que eles possam usar. Não é assim de que eu acho o melhor do mundo, assim, é divulgando coisas que tem em espanhol e que muitas vezes, se tu não mostrou, ele não vai ver. E se ele for ver, eu te garanto que vai gostar. Nossa, muito legal. A Casa de Papel, né? Virou febre. Ok, maravilhoso, né? Virou febre, todo mundo olha. Mas não tem só Casa de Papel, tem Vis-a-Vis, Sim, que é ótimo. tem, sei lá, Merli, que não é espanhol, mas tá, é catalão, É faz catalão. parte da cultura Mas é legal também. também, né? Claro. Isso é muito legal. E não é só a língua, né, Roberto, como a gente tinha falando. São formas de ver o mundo que são diferentes da forma norte-americanizada de ver as coisas. Eu gosto muito de, em aula, quando eu tenho a oportunidade de dar aula, né, agora Uhum. talvez todos nós estamos, né, eu gosto muito de Saudades. passar, eu faço poucos filmes, tá? Mas eu Uhum. gosto muito de passar o Volver, do Almodóvar. Uhum. Aí eu passo até um pedaço, quando tem aquele assassinato e tal, e peço para os alunos pensarem no que vai acontecer depois. É assim, líquido e certo que eles dizem vai ter um tribunal, um julgamento, a mulher vai Aham. presa, matou e tal. Daí tu mostra o filme e não acontece nada disso. Sim. Porque a gente está tão
com a forma norte-americana de ver filme, de ver isso, de ver aquilo, né? Que a Uhum. gente não se dá conta que assim, que tem outras formas, né? E eu acho que o Almodóvar é um que quebra bastante com isso, né? Total. Que é bem visual, então eu gosto existem outras formas de ver o mundo. Eu acho que a aula de espanhol é um grande lugar para isso, né? É Para mostrar verdade. que existem outras formas de ver o mundo. E eu vi Volver por tua causa também, porque eu não conhecia. Tipo, eu cheguei na letras perdida, assim. Pensei, eu quero dar aula na unificada, assim. Ai, daí eu cheguei em espanhol. Nossa, eu quero dar muito dar aula de espanhol. Daí foi onde eu comecei a ler coisas em espanhol, livros em espanhol, porque eu não conhecia nada, absolutamente nada. E realmente, sempre foi tudo, sempre era literatura brasileira e clássicos, né? Simplesmente assim, clássicos que nunca entravam nada. Tipo assim, eu nem sabia da existência. É uma vergonha, gente, mas em 2008 eu já tinha ouvido falar em Gabriel Garcia Marques, mas assim, não tinha noção, nunca tinha dimensionado o que era o Gabo. Então, e eu fui descobrir isso na Letras, eu fui descobrir isso contigo, eu fui descobrir o Volver, o Pedro Almodóvar, também eu descobri o quão difícil era conseguir um filme, né? É, na época era complicadíssimo, Exatamente. né? Mas, Hugo, olha só. Primeiro, Sim. eu tava pensando agora, né? Bem, antes de falar do que eu tava pensando, é verdade, Hugo, divulga os teus cards, que senão eu vou me esquecer. E aqui alguém perguntou se podia fazer uma pergunta. Sim, pode fazer pergunta. Então, Hugo, é legal que tu comentou, mas, gente, o Hugo ele tem um Instagram que ele divulga, ele fala exatamente sobre isso, sobre filme, sobre música, sobre cultura. Acho que é legal de tu falar do teu Insta também, Hugo, para que as pessoas saibam da existência dele, para que Assim, eles. eu, diferente de várias pessoas que fazem separado, né? Eu ainda não cheguei nessa fase de separar o meu Instagram pessoal do meu Instagram de professor. Talvez eu chegue nessa fase. Uhum, Então, assim, quem quer me seguir pode me seguir, @retamarugo. uhum, Mas ali não vai ter só coisa de espanhol, vai ter coisa da minha vida também, meus gatos, toda loucurada que, né, a gente tem em casa. Mas ali eu costumo postar esses cards e algumas dicas de algumas coisas, né? Às vezes eu posto música, clipe. Volta e meia, quando eu vejo alguma coisa legal, eu acho que vale a pena postar, tá ali, né? Mas os cards sim foram pensados para esse tempo de pandemia, para que os alunos tivessem essas dicas sem eu estar em aula. Porque eu estando em aula eu sempre dizia, vocês viram tal coisa, vocês viram tal outra, ó que legal, uhum, não sei o quê. Se tu for ver, até duas coisas que eu quero falar, antes que eu me esqueça. uhum, Se tu for ver aqui atrás, tá vendo? uhum. Esse é Já o meu vi. time de estudo, de live, de etc, né? No meu Uhum. quarto, ó. Isso aí que a gente vê. Aqui tem Ah, Flamenco, uhum, Frida Kahlo, Eduardo Galeano, livro em uhum, espanhol, tem outra Frida, gato, etc. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que e lá na minha sala de aula de espanhol, na minha não, na sala de aula onde a gente dá aula de espanhol, eu encho de todo tipo de referência do mundo hispânico. Eu acho que faz parte também desse conquistar para a riqueza que o mundo que fala espanhol e que a gente tem pouco acesso. sim, Infelizmente tem pouco. Frida Kahlo, agora, o Frida Kahlo para mim tem sido muito como um passaporte para falar de outras coisas. Como a Frida tem estado em bolsas, em óculos, até em cueca tem Frida Kahlo, né? sim, Agora máscara. Outro dia eu ganhei, agradeço até o Fernando Brown, que acho que é teu colega, ou foi, né? De sim, matemática. sim. Sim, o Fernando me deu uma máscara dessas da Frida Kahlo, não usei ainda, agradeço, Fernando, muito legal. Ah, muito incrível. Porque assim, a Frida serve como passaporte para a gente ter acesso a outras realidades do espanhol, né? Uhum. Outra que tem servido de passaporte para mim é a moça lá do Caça de Papel, a Alba Flores, que faz Sim, a Nairobi, né? né, uhum. Isso. Porque lá na sala Eu de vi essa espanhol no eles mercado. entram, Sim. tem uma. Eu coloquei uns personagens, assim, tem o Lorca, Uhum, depois do lado a Mercedes Sosa, depois tem, não me lembro quem, a Frida. uhum. E depois tem a avó da Alba Flores, que é a Lola Flores, que é uma artista espanhola muito antiga que aqui ninguém conhece, e que na Espanha ela é venerada, assim, e ela é a avó da Alba Flores. Então mostra, ó, vocês sabem quem é essa aqui, ó, essa aqui é a avó da Nairobi. Bah, nada. E todo mundo fica Que tri. interessado e vai buscar quem é a avó da Nairobi. Então passa muito pelo mostrar, né? Eu acho que a Sim. gente visualmente, né, despertar o interesse, porque tem muita coisa legal. Não, Tá? E tinha outra coisa.
lembro o que era, mas fala aí. Tá, eu ia perguntar algo assim, ó, conversando sobre isso, eu vejo propagandas, assim, daí a gente fica, e às vezes em grupos de professores, meu Deus, que absurdo, tipo assim, aprenda espanhol, primeiro, fale como um nativo, segundo, aprenda Ó, espanhol em 15 semanas e saia isso mata aí fluente. no Del. Tipo, exatamente, tipo assim, eu tenho um método que não chegou ao Brasil. Tipo assim, ó, Me não, conta. não, me conta. E daí as pessoas vendem, principalmente curso de espanhol com isso. Não só de espanhol, mas de inglês. Mas de espanhol, eu tô vendo aos montes, assim. Tu acha, Hugo, que isso vai crescer cada vez mais? E as pessoas, elas realmente... Porque as pessoas acreditam nisso. Eu vejo que... Eu conversei já com muita gente, dos meus seguidores e tal, porque eu sempre digo, né? Eu respondo absolutamente todo mundo, porque eu sou professora. Eu não vou deixar a pessoa, tipo assim, eu respondo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. E quando eu Uhum. respondo, muitas vezes pergunto assim, tá, mas assim, tu não tem um método, tipo assim, pra alguma coisa meio mágica? Porque o tal professor tem um método mágico. E as pessoas acreditam nisso. E às vezes eu me sinto de mãos atadas, né? Porque as pessoas estão mentindo, estão vendendo uma mentira. E as pessoas, e quem não tem noção acaba acreditando e comprando esse tipo de coisa. Tu acha que isso vai continuar cada vez mais, vai crescer e a gente vai, tipo assim, viver numa mentira contínua e vai ter que conviver com isso? Tipo, isso me incomoda. Olha, eu acho assim, ó, que talvez agora, né, tu tá vivendo isso mais porque, na verdade, agora que tu é professora faz um tempo e tal, Uhum, mas isso quando surgiu essa popularidade do espanhol lá nos anos 90 também, era um negócio assim, aprenda espanhol, né, quando virou febre o negócio do uhum, espanhol, eu não vi tanto, porque também anos 90, não sou tão velho assim, né, uhum, eu era pequeno nos anos 90. uhum, Mas tinha uma série de coisas para aprender espanhol. Eu acredito que, como eu falei antes, eu acho que o método não tem ações nossas de professor que podem privilegiar a aprendizagem, né? uhum, Podem privilegiar a sala de aula. E eu acho que o maior método que eu vejo agora é assim, tu despertar o teu interesse pela língua de forma afetiva. Isso vai sim, fazer não tenha barreiras, né, prévias a essa língua. Obviamente, o espanhol é uma língua que todo mundo pensa que é fácil porque ela é compreensível, né? Entre ser compreensível e ser praticável, né, existe uma diferença muito grande, assim, uhum, né? Então, eu acho que a, a afetividade vai te levar a querer buscar, e eu uhum, acho que o grande método, talvez, seria a quantidade de tempo e exposição ao espanhol. Por isso que eu acho assim sempre, que a sala de aula é um tempinho, assim. Eu não espero que o meu aluno aprenda todo o espanhol pela sala de aula. O que eu faço em sala de aula é tentar motivar o meu aluno, explicar e tirar dúvida deles, né? Para que eles saiam da sala de aula e tenham vontade de ver alguma coisa em espanhol. claro, claro, Se eu der uma aula baseada na gramática apenas, e eu não estou falando de contexto de cursinho, tá, uhum, Roberta? uhum, Assim é outra claro, coisa, né? Eu estou falando de sala de aula de escola. Então, se dá uma aula que amplia horizontes culturais, vai fazer com que o aluno saia dali e, de repente, queira ver uma coisa, ele, sem querer, vai estar mais exposto ao espanhol, né? E como uhum, eu digo, o cérebro é mais inteligente do que a gente. Muitas vezes a gente acha que não está aprendendo, mas está, né? claro, Tanto é que às vezes tu coloca um filme e, né, no início da legenda, tu bota a legenda ali e não tá entendendo nada. Lá pela metade do filme, tu já não tá lendo tanto a legenda, né? uhum, Porque já houve reacomodações aí, tu começou a decifrar tal, né? é, Então o cérebro é mais inteligente que a gente. E assim, para, de certa maneira, detonar o cérebro para essa inteligência, eu acho que tu disponibilizar maior contato, né, é fundamental. Talvez o método melhor seria esse, acho eu, ampliar o contato com a língua. Hugo, mandaram aqui, ó, na opinião de vocês, dá para conciliar o espanhol com o inglês? Aqui, Olha, eu acho que sim, sim. Eu acho que uhum, perfeitamente. Lá no colégio, tá? Vou dar um exemplo que a gente tem. Lá no colégio de aplicação, a gente é diferenciado, tá? Somos bastante sim, diferenciados, é uma escola federal, né? Não é como toda e qualquer escola, nós temos 4 línguas. E os alunos escolhem a cada etapa de ensino, a cada 2 anos, mais ou menos, eles escolhem que língua vão fazer.
os alunos que chegam no médio, eles escolhem uma língua para o médio. Eu trabalho com ensino médio, Uhum. tá? Então, assim, os alunos que chegam no médio escolhem no primeiro ano e estudam ao longo desses 3 anos só o espanhol. Eles têm menos períodos do que no ensino fundamental. No médio, eles têm 2 por semana, tá? No fundamental, eles chegam, às vezes, a ter 5 de língua por semana. Nossa, E por bastante, que que a sim. gente faz isso? Além de para privilegiar o plurilinguismo, porque eles não podem escolher a mesma língua que eles tinham antes, né? Eles têm que escolher outra para Uhum. poder passar por várias ao longo da escola, porque a gente entende que ao aprender mais de uma língua, tu desenvolve estratégias para aprender línguas, ainda que Claro. inconscientemente. Uhum. Então, assim, quanto mais línguas a gente tem de experiência, a gente será um aprendiz melhor de línguas, Que legal. entende? Claro. Então, eu acho que sim, é possível perfeitamente compartilhar o inglês e o espanhol, ainda mais porque são línguas bem Bem diferentes, né? diferentes. Eu estudei italiano e espanhol junto e desisti depois. Às vezes complica no início até É. tu, né, conseguir, mas acho que sim, tranquilamente. Mas estuda em espanhol, inglês tem tanto. É, mas não dá pra fazer tudo, né? Olha o que a Mônica falou, Dá que é pra... verdade, ó. Beta, só quando os alunos perceberem que a língua é importante, vão parar de procurar pessoas não formadas. Ninguém vai no médico não formado, sempre se procura o melhor. E eu acho que o professor também tinha que ser a mesma coisa, né? Exatamente isso. Eu sempre falo, tipo Sim. assim, não é porque eu vi, até meio que deu uma viralizadinha, assim, num vídeo que eu fiz desse Rios, que eu disse assim, não é porque, eu tenho um professor pra indicar, mas é nativo. Tá, mas ele se formou onde? Não, mas ele é nativo. Tá, então só porque eu Ai, vi Grey's Anatomy, eu posso dar aula, então. É mais ou menos isso. outro dia eu tive um convite não, me pediram uma dica de professor, assim. Ah, tu conhece algum professor nativo de tal coisa? Bah. Sim. Minha resposta na mesma hora foi assim, ó, que preconceituoso, pessoal. Não vou te indicar nenhum nativo, porque, né? Uhum. Assim, eu acho que pode ser nativo, não tem problema, desde que Claro que tenha, né, não. estudo naquilo que ele está fazendo, né, que tenha conhecimento do que está fazendo. E mais uma coisa nessa linha, assim, a Mônica falou do aprender a língua e tal, né? No Brasil, a gente ainda enfrenta muito preconceito, né, sendo professor de espanhol. Parece Uhum. mentira, mas a gente enfrenta um monte de preconceito, ser fácil. Eu nunca me esqueço, acho que aqui cabe comentar. Para os meus alunos eu sempre falo isso também. A gente tinha uma propaganda há alguns anos aqui no Brasil, que era de uma vaca, era de uma chocolatada. Eu tento buscar no YouTube, eu nunca encontro essa maldita propaganda. Vaca Só que chocolatada é da eu Todd. tento. Não é a Todd, é outra coisa. Não, Já fui para todos os do Todd do mundo e não acho. tá, eu acho que Mas tava eu na tenho fronteira certeza que nesse momento, entendeu? Daí veio de lá. tá em Porto Alegre já. E aí, nessa propaganda, tinha assim uma vaca cantando bolero, uma vaca toda triste, assim, bésame mucho, toda desafinada, cantando bolero e triste. Depois chegava uma vaca muito louca, assim, dançando em inglês e com os fones, e essa era a vaca da chocolatada legal, né? Que mensagem subliminar tá aí, né? Ai, Que a sério, cultura de língua morri de espanhola... raiva. Não, até hoje, por isso eu digo, eu acho que é importante a gente mostrar. E quando eu falo ensino sociocultural, não é só mostrar a cultura do país e a dança do Claro, país e a não sei o que do país, não. Mas assim, que todos esses países comem como a gente, vivem como a gente, trabalham como a gente, têm claro, formas de governo, né? Toda a realidade política e social desses países para entenderem que o mundo que fala espanhol não é a vaca que canta bolero, sabe? Não é a claro. vaca que canta bolero. Pode ser a vaca legal, loucona, que está dançando, que tem música para todos os gostos no espanhol também. Exatamente. Essa coisa da vaca me fica até hoje, me ecoa na cabeça. Ai, olha Tá, só, Hugo, vamos responder só mais essa, assim. Quando em média tá. estudando todo dia para pegar um nível intermediário, Hugo? Querem saber? É que na verdade depende, né? O importante é, tipo, eu sempre digo, é tu manter contato diário. Tipo assim, se tu estudar duas horas na semana, uma vez por semana, tu não vai aprender o idioma, né? Tu tem que ter contato diário, quanto mais, melhor. Roberta, eu já tive alunos, tá, que não sabiam nada de espanhol Uhum, e que eu preparei para o DL intermediário e uhum, passou, mas aí é diferente. Tu prepara em cima de uma prova que existe, né? uhum. É como tu preparar para o pré-vestibular. Tu conhece Claro, aquela prova, tu sabe mais ou menos o que que é e deu super ok, as pessoas aprovaram, né? Então, eu acho que tudo depende também do teu conhecimento prévio em relação
a essa língua, a Uhum. tua disponibilidade em relação a essa língua também, né? Não tem assim como a gente dizer demora 2 meses, tem gente que demora 2, 3 meses para aprender, porque tem muita exposição, muita facilidade, Claro. muito, né, contato, e tem outros que Até bastante tempo. porque, né, tipo assim, conversei com uma psicopedagoga, existem pessoas que têm a questão da plasticidade cerebral, que são mais adeptas a aprender línguas e outras menos, e assim por diante. Tipo, as pessoas são diferentes, né? Como a Mônica me ensinou. E a Mônica isso era muito óbvio, mas ela resolveu a minha vida nesse momento, porque a gente fica mega frustrado às vezes, sabe? Hugo, olha Sim, só, a pois é. gente tem exatamente 2 minutos. 1 minuto e 58 segundos nesse momento. Passou muito rápido, né? Para mim passou, não sei para quem tá vendo, para mim passou. É, pra mim, não, pra mim passou muito rápido. Então, assim, eu quero te agradecer novamente, né, por ter aceitado o convite. Foi incrível. Eu tinha certeza que ia ser incrível, assim, óbvio, né? E, enfim, pessoas queridas do meu coração, sigam o Hugo, porque ele tem várias dicas para vocês, várias mesmo. Ele foi fundamental na minha formação, como vocês souberam. Vocês, né, eu contei para quem não chegou depois, eu já tô avisando. Ele foi meu primeiro professor da faculdade. Então, assim, ó, ele que fez eu falar chama, chama, Roberta. Foi tu responsável do chama, chama. Pra tu ver, hein? Que responsa. Então, obrigada. E é isso. Hugo, quer dar um tchauzinho pra galera? Então, eu queria uma vez mais te agradecer o reconhecimento, né? A gente que é professor fica super emocionado quando alguém lembra da gente na sua trajetória, né? Se quiserem seguir o Instagram, podem seguir, né? Sou uma pessoa que é super aberto para o que for, dicas, etc, etc. Tô sempre por aí. Pelo espanhol fazemos tudo, né? Até hoje fazemos. Queria agradecer a participação de ex-alunos também que eu vi aqui. A Gabriela, que está lá em Madrid, que falou, até mencionou na live dela, que eu tinha Uhum. incentivado ela a ir para a Bolsa, exatamente porque eu também fui para essa Bolsa, eu fui o primeiro grupo que foi para Madrid, né, da universidade. Eu acho que, assim, o espanhol abre muitas portas, a gente Uhum. sabe, né? O espanhol dá acesso a muito conhecimento. O espanhol tem muitas realidades, é uma língua diversa, fascinante e com uma cultura sem Incrível. igual, e linda, né? Todos Linda. os sotaques do espanhol, os acentos que a gente estava falando antes, são muito bonitos. Então, assim, se atire na 3, piscina do espanhol. 2, 1. Fechou. Acabou.